Fala pessoal, tudo beleza? Olha só, esse vídeo aqui vai falar um pouquinho sobre efeitos de globalização e comércio mundial. Isso corresponde ao capítulo 2 e 3 do livro. Nesse vídeo aqui vai estar misturado, tá, gente? Porque são assuntos que estão extremamente interligados, tá? Aproveita o vídeo aí, qualquer dúvida que tiver, sinaliza aí pra mim. Falou? Abração. Aqui nessa imagem, gente, dá pra ver o comércio mundial em bilhões de dólares em 2006. O que chama a atenção nessa imagem é a desigualdade. Você vê que há uma concentração maior de comércio em alguns pontos do planeta, né, que no caso aí América do Norte, Sudeste Asiático e Oceania e Europa Ocidental, são aqueles que concentram maior fluxo de bilhões de dólares aí, concentrou, né, em 2006. E a América do Sul, África e a Europa Oriental e Leste e Ásia Central foram que tiveram a menor participação, né? Então aqui é só para você perceber que a globalização ela ainda não produz uma igualdade, tá? Ela é um processo desigual no mundo. Essa imagem aqui, gente, mostra claramente, complementa aquela imagem anterior, né? Então, ó, 2015, China, Estados Unidos e Alemanha respondiam por 30% do comércio mundial, né? O restante aí se dividia com 70%, né, que sobrava. Mas o que é importante que você saiba, gente, que os outros países aí, fora esses três aí principais, os outros países, o que eles fazem para poder equilibrarem um pouco mais essa balança do comércio, né? Para defender os interesses esses países se unem e criam blocos econômicos, né? Então, os blocos econômicos é a forma que esses países encontram para ter um pouco mais de peso para competir com os Estados Unidos, a Alemanha, né, que agora faz parte da União Europeia, e a China. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre o que é um bloco econômico, tá, gente? Não vai embora não, hein? Uma maneira que os países, aqueles três países, não só os três, tá? Mundo desenvolvido, Estados Unidos, Canadá, Europa Ocidental, União Europeia no caso, né? Austrália, Japão, China, Coreia do Sul, os países que têm um peso na economia mundial, o que eles fazem para se proteger desses países, daqueles 70% restante, né? Eles adotam um modelo protecionista, né? O protecionismo econômico, gente, ele é o contrário do liberalismo, porque ele é uma intervenção do Estado na economia. O Estado, ele facilita para o empresário local e dificulta para o empresário estrangeiro. Exemplo, produtor de tomate, aquilo que a gente falou em sala, o produtor de tomate na França, ele consegue colocar o tomate dele sem subsídios, pagando imposto na França, tendo o custo de produção em euro, ele consegue colocar um tomate dele no mercado a 5 euros. O Brasil, que tem uma defasagem na moeda, uma desvalorização da moeda do real perante ao euro, ele consegue colocar o mesmo tomate a 1 euro. Ou seja, pelo preço, o consumidor vai preferir o tomate brasileiro. O que vai acontecer? Os produtores franceses vão chiar, vão chegar para o governo para falar, olha, não tem condições, você está dando prioridade para o tomate brasileiro, sendo que a gente está produzindo. O governo francês vai fazer o quê? Então, ele vai ajudar esses produtores franceses. Então, uma parte do custo da produção que o produtor tem, quem banca vai ser o governo francês. E isso diminui o preço do produto, o custo de produção reduz o preço no mercado. E em outra maneira também que ele utiliza é ofertando barreiras alfandegárias. O que é barreira alfandegária? É aumento de imposto de importação. Então o que ele faz? Ele paga para o produtor francês uma ajuda, um subsídio, para reduzir o custo de produção desse tomate e, ao mesmo tempo, ele aumenta a tarifa de importação do tomate brasileiro para custear isso. Ou seja, ele faz uma jogada que acaba fazendo com que o tomate francês chegue no mercado a 2,50 euros,
enquanto que o tomate brasileiro chega no mesmo mercado custando quase 10 euros. E aí o produtor brasileiro sai prejudicado. Aí você pode falar, ué, mas quem é que regula isso, né? Porque se era uma política liberal, se regula o mercado, se regula sozinho, né? Mas aí não, aí nessa ideia neoliberal surgiram algumas organizações, como a Organização Mundial do Comércio, que serve como um tribunal, entre aspas, do comércio mundial. Então, por exemplo, produtor de tomate, nesse mesmo exemplo do tomate, produtor de tomate brasileiro reclama para o governo brasileiro dizendo, olha, os franceses estão tendo subsídio do governo francês. O tomate deles está ficando mais barato que o nosso aqui, né? E eles aumentaram os impostos de importação, tem uma barreira alfandegária, né? O governo brasileiro ele pode acionar o governo francês a parar com essa política de subsídio, de aumento de barreira alfandegária, por meio da OMC. A OMC vai fazer o julgamento desse processo e eles vão decidir se a França continua ou não. É só você lembrar, gente, uma forma que alega. O que o Brasil produz de tecnologia para a França? O Brasil produz comida e minério, setor primário da economia. No Brasil tem um monte de empresa francesa atuando e não sofre esse aumento de barreira alfandegária, esse tipo de coisa. Então é isso que o governo brasileiro alega, que muitas das vezes a OMC dá causa ganha para a gente. Aqui, pessoal, eu coloquei uma tabela mostrando os tipos de blocos econômicos, né? A gente viu que os países, aquela grande maioria dos países, eles se organizam para participar nesse comércio mundial por meio de blocos econômicos, né? O que seriam esses blocos econômicos? É uma maneira de circular mercadoria sem imposto, basicamente. Mas houve um aprimoramento desse tipo de bloco, principalmente tendo como exemplo a União Europeia, né? Hoje a União Europeia ela caminha para uma união jurídica, que ela já está praticamente fechada, já o Parlamento Europeu, ou seja, construir uma justiça única entre os países membros, né? Então, o crime que é cometido na Itália tem o mesmo grau de punição na França, que é idêntico ao da Grécia, que é o idêntico da Alemanha e por aí vai. Nós já temos lá, a União Europeia já tem uma união econômica, que é a moeda, o euro, né? E falta ainda uma união militar, que é um plano futuro. Aí sim, quando esses três estiverem atuantes, né, estiverem realmente fechados e prontos, aí você vai ter um caráter de potência militar e econômica no planeta, tá? Bom, quais são os tipos de blocos econômicos? Nós temos aí o primeiro tipo de bloco, que é a área de livre comércio ou zona de livre comércio, né? Que consiste no quê? Consiste em circular mercadoria apenas sem a cobrança de impostos, de barreira alfandegária, né? É importante lembrar que nesse modelo não tem circulação de pessoas, tá? Então, o melhor exemplo que tem desse tipo de bloco é o NAFTA, que é o Acordo Área de Livre Comércio da América do Norte, que envolve Canadá, Estados Unidos e o México. Mercadoria entre esses três países circula numa boa, agora pessoas não. A fronteira dos Estados Unidos é extremamente fechada com relação a pessoas, né? Tanto que o Donald Trump aí está querendo construir um muro, né? Isso mostra que circulação de pessoas sem autorização não pode. Próximo estágio depois da área de livre comércio é a união aduaneira. O que é isso? Vai circular mercadoria também sem imposto, né? E eles vão adotar a tarifa externa comum. O que seria essa tarifa externa comum? Digamos aqui o caso aqui do Brasil, tá? Que é o Mercosul. Mercosul é Brasil, Paraguai, Uruguai, Argentina e Venezuela. Venezuela ainda está no grupo, né? Então, qual que é a ideia? Digamos que tem um determinado tipo de produto que nenhum desses 5 países fabrica, produz. Então, é necessário importar aquilo que não é fabricado aqui de outros países.
Esse produto, por ser importado, ele sofre um aumento de imposto. Ele tem uma tarifação externa. Agora, se é dentro do bloco, não tem. Então, se por exemplo, o Brasil consegue produzir determinado produto e ele migra para esses países membros sem cobrança de imposto. Agora, aquilo que nenhum dos 5 países, no caso do Mercosul, faz, tem que ser cobrado essa tarifa externa comum, que é um imposto. Detalhe, também não pode ainda circular pessoas, tá? É somente mercadorias. O próximo estágio é o mercado comum. Aí você vai ter características idênticas à área de livre comércio e à União Aduaneira, só que tem um diferencial. O diferencial é que agora já podem circular pessoas. Ou seja, a pessoa pode morar num país e ir trabalhar em outro, sem nenhum problema, tá? Não há impedimento para isso, tá? E esse exemplo que é dado com relação a isso é a União Europeia até 1999. E o último estágio, que é o que a União Europeia tem, que é a União Econômica, que são a soma dos 3 anteriores aí, né, dos 3 modelos anteriores de bloco, só que com uma característica a mais, que é a criação de uma moeda única, né, a adoção de uma moeda única, que é o caso do euro e da União Europeia a partir de 1999. Então esse formato aí, gente, que são os tipos de blocos econômicos que existem nesse processo, é, nesse novo comércio mundial. Aqui eu coloquei um quadro explicando bem superficialmente o que é o Fordismo e o Toyotismo, tá, gente? Você não pode esquecer que o Fordismo ele ocorre nos Estados Unidos, né, durante a Segunda Revolução Industrial, momento em que os Estados Unidos vivenciavam aquele estado do bem-estar social do welfare state, né? Produção em massa, produção em grande quantidade, trabalhador alienado, é, você vai ter o Ford dizendo, né, que na fábrica dele tudo se movia menos o funcionário, menos o trabalhador, né? Passado aí depois da Segunda Guerra Mundial, a gente vai ter o toyotismo, que vai surgir contrapondo aquilo que o Ford falava, né? Em vez de ter produção em grande escala, just in time, produzir o necessário apenas, né? É importante lembrar que o trabalhador ele tem que ter uma maior qualificação, né? E esse modelo já ocorre na figura do modelo neoliberal, né? Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui. Qualquer dificuldade que tiver, manda e-mail aí, manda, sinaliza pra gente. E espero que esse vídeo auxilie você nos seus estudos. E qualquer dificuldade é só escrever, viu? Até loguinho!